Capítulo 13. O comunismo falhou porque ninguém o implementou corretamente. Hilary Morgan Ferrer. Marxismo. Marxismo? Tipo o marxismo comunista? Em um livro para mães? Sim, foi o que eu pensei também. Nunca me passou pela cabeça incluir o marxismo neste livro, até que me ficou clara a negligência que seria deixá-lo de fora. Sim, é dessa profundidade toda. Não faz muito tempo que eu pensava, o comunismo não é coisa do passado, da URSS, Muro de Berlim? Não aprendemos nada sobre os erros e males do marxismo? E a Venezuela não está aprendendo essa lição, tipo hoje, agora? Alerta de spoiler. Não, aparentemente não aprendemos essa lição. Meu sobrinho passou por uma fase de pular do encosto do sofá. Durante semanas, minha irmã e seu marido ficaram dizendo a ele: "Você vai se machucar." O que acabou acontecendo, obviamente. Depois de levar alguns pontos no lábio, minha irmã perguntou a ele: "O que você aprendeu?" "A não pular do sofá," ele respondeu. "E pular de outras coisas?" ela perguntou. "Aí pode?" "Sim, pode." Essa é a lógica infantil. Evidentemente, muitos agem assim quando se trata de políticas marxistas. Isso inclui tanto o socialismo quanto o comunismo. Fale com qualquer marxista, aponte todos os regimes comunistas fracassados do passado e do presente e eles dirão: nenhum desses países fez como devia. Se conseguirmos implementar da maneira correta, vai funcionar. De certa forma, esse pessoal está certo. Basta ler a literatura marxista para notar que ela ignora completamente o pecado original e a natureza humana. Em tese, o marxismo poderia funcionar, desde que não haja esses dois pequenos fatores em jogo. Olha, desejo boa sorte. Aqueles que ignoram a história estão condenados a repeti-la. E, amiga, deixo o meu alerta aqui. Estamos no caminho de mais uma vez repetir os mesmos erros. Não acredita em mim? Basta olhar para a edição de maio de 2018 da Teen Vogue e você verá um artigo sobre Karl Marx e suas ideias, todas pintadas sob uma luz muito favorável. No fim do artigo, há um link para um artigo sobre capitalismo que ajuda sua filha adolescente a entender a filosofia capitalista. Entre parênteses, a ganância é positiva. E o indivíduo capitalista. Entre parênteses, pessoas ricas com uma grande quantidade de capital e que se beneficiam do sistema. Isso quem está dizendo é a Teen Vogue. Na minha época, aprendíamos sobre as últimas novidades para o brilho labial e ríamos dos acontecimentos mais vergonhosos enviados pelas leitoras. O resumo da ópera é o seguinte: se você não ligou seu alerta para o marxismo, aconselho que o ligue hoje mesmo. A história que seus filhos estão aprendendo na escola não é a história que você e eu aprendemos. A busca do peregrino rumo à liberdade religiosa foi substituída por narrativas horríveis de massacres perpetrados contra os nativos americanos, conquistas e condutas geralmente racistas por parte dos pais fundadores. Não estou dizendo que nada disso é real, mas perceba a agenda. Os Estados Unidos são um país ruim, malvado, e os Estados Unidos são uma nação capitalista. Logo, o capitalismo é ruim. Por que falar de modelos políticos fracassados num livro para mães? Só para que ninguém me entenda mal, quero dizer agora que a Bíblia não é pró-capitalismo e os Estados Unidos não são a nação escolhida por Deus. Meu ponto não são os partidos políticos. Pelo contrário, meu objetivo é expor as mentiras que têm sido lançadas sorrateiramente na cabeça de nossos filhos por meio do marxismo. Ideias marxistas na forma de socialismo e comunismo podem parecer completamente razoáveis e até mesmo evangélicas, mas não se engane, o objetivo final é a dissolução de todas as hierarquias. E sim, isso inclui unidade familiar, religião e moralidade. Na obra Manifesto do Partido Comunista, Marx escreve, abre aspas, o comunismo é aquele estágio do desenvolvimento histórico que torna todas as religiões existentes supérfluas e as supera. Fecha aspas. E, abre aspas, o comunismo abole as verdades eternas, abole toda religião e toda moral. Fecha aspas.
Marx chega a referir-se à sacralidade do relacionamento entre pais e filhos como repugnante. O marxismo é mais que uma simples política econômica fracassada. Em essência, trata-se de uma religião, um sistema que atinge todas as esferas da vida: igreja, família, moralidade. Nas linhas de Bruce Maslich, em seu livro The Meaning of Karl Marx, o significado de Karl Marx, naturalmente, de certo modo definido, o marxismo não pode ser considerado uma religião. Se, no entanto, olharmos para as funções da religião, especialmente suas funções psicológicas, sua oferta de uma explicação plena da história, seu sentido messiânico do tempo, sua visão escatológica de um conflito entre as forças do bem e do mal e sua esperança de uma regeneração completa do homem, então o marxismo claramente pode ser classificado como religião. Marx foi bem explícito quanto à impossibilidade de coexistência entre a sua filosofia e o cristianismo. William Z. Foster, discípulo marxista, escreveu em seu livro Toward Soviet America, Rumo a uma América Soviética, escrito em 1932. Não é o cristianismo, mas sim o comunismo que trará paz a este mundo. Em poucas palavras, o marxismo pega a história do pecado e da redenção e a reinterpreta com trajes de capitalismo e comunismo. Eu percebi o seguinte, enquanto estudava mais a fundo o marxismo. 1. É pior do que eu imaginava e 2. Lamento informar que não só universitários são expostos ao seu sistema doutrinário. Agora, veja bem, se você planeja mandar seus filhinhos lindos para a faculdade, o mais provável é que você queira entender o que é ensinado por lá. Se por nenhum outro motivo, ao menos para tentar entender o seu camarada em treinamento quando vier visitá-lo no feriado. Qual é a diferença entre marxismo, socialismo e comunismo? Antes de embarcarmos na história do marxismo, vamos primeiro esclarecer alguns termos. Começando pelo começo, o marxismo é um amplo campo de pensamento, não um sistema único e monolítico de crenças. Existem tantos tipos de marxismo que houve guerras entre as suas várias ramificações. Nem mesmo os escritos do próprio Marx são considerados consistentes. Além disso, os termos marxismo, socialismo e comunismo são muitas vezes, porém erroneamente, usados de forma intercambiável, pois pertencem à mesma família, mas há diferenças sutis. O socialismo existe há mais tempo do que o marxismo ou o comunismo. O socialismo, assim como o marxismo, apresenta muitas matizes, embora a ideia geral seja a de que o Estado, ou seja, um governo centralizado, está no controle de toda a produção e distribuição de bens e toma todas as decisões sobre venda e comércio. O socialismo pode coexistir com a liberdade de religião, mas geralmente promove o secularismo, uma separação radical entre igreja e Estado, em que ideias religiosas são bem-vindas apenas no domínio privado do lar. O comunismo, por outro lado, é descaradamente ateu. A versão marxista do socialismo é porta aberta para o comunismo. O comunismo é a crença utópica de que todo o poder pode ser colocado de volta nas mãos da classe operária, trabalhadora, e ela se governará. Sem deuses, sem mestres, sem superiores. Nessa visão, o povo possuiria coletivamente toda a produção, todas as mercadorias, e não mais haveria classes. Isto é, todos seriam perfeitamente iguais. Parece maravilhoso, não é mesmo? A menos que você seja como eu e se lembre de como essa ideia funcionava como mil maravilhas nos projetos em grupo do ensino médio. Eu era quem mais se importava. Então, acabava fazendo todo o trabalho praticamente sozinha. O conceito de igualdade é ótimo, até você lembrar que a mera ideia não garante igualdade de motivação, mas acabei divagando. Neste capítulo, tratarei do marxismo porque ele é a semente que está sendo plantada nas universidades de todo o país. Dificilmente você ouvirá um docente dizendo algo do tipo: "É agora que eu vou convertê-los ao marxismo, turma." Os pais dos alunos se revoltariam. No entanto, após anos de ministério universitário, posso garantir
que as ideias de Marx estão sendo promovidas loucamente. Caso você ainda não esteja convencida disso, pense na multidão de jovens apoiadores de Bernie Sanders que concorreu abertamente à presidência sob pautas e agendas socialistas. Portanto, embora usemos todos os 3 termos neste capítulo, marxismo, socialismo, comunismo, fique com essas diferenças em mente e lembre-se de que, embora tenha fracassado, o marxismo continua sorrateiro, à espreita e deseja voltar ao centro das atenções sob nova administração, na esperança de seduzir uma nova geração de olhos emocionados que muito provavelmente tem as mais nobres das intenções, isto é, igualdade e cuidado para com minorias e grupos oprimidos. Uma breve história do marxismo. O marxismo é uma teoria filosófica e econômica defendida por Karl Marx na década de 1850. De acordo com Marx, toda a história humana pode ser compreendida em termos do modo de produção de uma civilização. Em outras palavras, como o ser humano aproveita a natureza e a tecnologia para atender às suas necessidades. Enquanto vários sistemas filosóficos pretendiam explicar aspectos individuais da existência humana, o marxismo almejou ser um princípio abrangente, uma visão de mundo. Pense novamente em nosso capítulo sobre naturalismo. De acordo com Marx, o ser humano é um ser predominantemente biológico, não possuidor de uma alma imaterial. Naturalismo materialista. Isso por si só deve dar uma pista de por que a teoria dessa visão jamais vai funcionar. Se uma teoria não explica nem sequer o mal da alma humana, então ela não pode explicar o mal no mundo e fim de papo. Num sistema como este, não importa a solução proposta, ela acabará com pessoas más no poder. A norma de países comunistas. É sempre a mesma história. Começa com um projeto sonhador, utópico, e quando menos se espera, bum! Lenin, Stalin, Mao e Fidel Castro. Se o ser humano não passa de uma máquina biológica, livre da natureza do pecado, então somos incapazes de explicar atos ou decisões ruins e malignas, a não ser, claro, se explicarmos por meio dos genes ou do ambiente em que vive. O marxismo apregoa: transforme o meio em que as pessoas vivem, dê tudo o que elas dizem precisar e todos serão nobres, esforçando-se para o benefício da sociedade. Afinal, é isso que você vive com seus filhos, certo? Ah, é verdade. Uma pessoa é geneticamente defeituosa ou inapta? Hora de removê-lo do banco de genes. Abre parênteses. Alerta. Há um motivo para que ditadores comunistas carreguem um histórico de matar seu próprio povo em números sem precedentes. Fecha parênteses. Então, o que os marxistas acreditam estar fazendo? O marxista dedicado está plenamente convencido de que nossa sociedade precisa apenas do ambiente certo que fará pessoas más se tornarem boas e que a desigualdade entre classes seja abolida. Eles estão tão convencidos de que sua solução resolverá os problemas do mundo que justificam a abordagem por qualquer meio necessário. Confie em nós, você vai nos agradecer no futuro quando perceber tantas coisas melhoradas. Ou, como resume Robert Harvey, implícita em toda a estrutura estava a crença de que o fim justifica os meios, de que qualquer coisa feita em nome do progresso é essencialmente boa, não importa o custo. Não subestime quanto mal pode ser racionalizado quando um grupo convenceu-se de que está agindo por um bem maior. Filósofos como Platão e Aristóteles ensinaram que, para florescer em sua humanidade, o ser humano necessita de verdade, bondade e virtudes. Atrás dele veio Marx. De repente, o ser humano só poderia florescer quando se livrasse das classes. Escolhas pessoais não formam quem somos. Crenças, religião, gênero, filosofia, família, pecado, natureza humana. Para Marx, nada disso poderia explicar adequadamente o ser humano. Abre aspas, modos de produção, fecha aspas, isto é, interações econômicas, eram sua explicação final para todo o comportamento humano. O que se entende por
Modos de produção. No fim dos anos 1700, surgiu um novo desenvolvimento que mudou para sempre a produção, a compra e a venda de mercadorias: as fábricas. Antes disso, parte do povo fazia suas próprias roupas, cultivava sua própria comida e construía suas próprias casas. E outra parte era de artesãos habilidosos que produziam mercadorias do início ao fim e trocavam-nas por outras de sua necessidade. Lembro que, quando criança, eu costumava assistir a série Os Pioneiros. Todos daquela comunidade tinham um comércio, exceto os Olsen, que basicamente representavam o maligno e o ganancioso capitalismo de que ninguém gostava. A Revolução Industrial surgiu porque usinas e fábricas eram mais eficientes do que os indivíduos fabricando mercadorias. Os artesãos foram tirados de casa e colocados em fábricas de produção em massa, o que significava que as mercadorias podiam ser produzidas e vendidas por uma fração do custo. Os trabalhadores já não possuíam as mercadorias, mas trocavam seu tempo por dinheiro. Esses trabalhadores eram tratados como dispensáveis e perderam sua independência e sua contribuição criativa. Como Marx corretamente apontou, o trabalhador tornou-se, abre aspas, um apêndice da máquina, fecha aspas. Para bancar a advogada do diabo, Marx levantou argumentos legítimos em Manifesto do Partido Comunista sobre os abusos impostos aos operários durante a Revolução Industrial. Por exemplo, como a industrialização mercantilizou as crianças por mão de obra barata. Infelizmente, apesar da melhoria dos padrões de trabalho e das regulamentações governamentais que reduziram significativamente o abuso em local de trabalho. Por exemplo, a demissão de trabalhadores por se machucarem com máquinas. Os marxistas modernos, socialistas e comunistas, ainda retratam todo capitalista como um ser maligno, normalmente personificado como o homem. Mas perguntemos a nós mesmos: abrir um negócio ou construir uma empresa é ruim? Digamos que uma pessoa começa um negócio e, após muito esforço, ela se torna bem-sucedida o suficiente para contratar alguns empregados. Esses funcionários não são proprietários. Em vez disso, eles trabalham para o dono do negócio, cujo objetivo não é meramente criar e vender a preço de custo, mas criar e vender com lucro. Quando há lucro, empregados conseguem ter estabilidade e o proprietário pode expandir o negócio, sendo uma das partes dessa expansão a contratação de mais funcionários. Estamos falando do básico do capitalismo. Marx considerava esse processo uma exploração do trabalhador, pois seus esforços não eram trocados igualmente por produtos equivalentes. Uma empresa de equivalências resultaria em nenhum excedente e, portanto, nenhum lucro. De acordo com o capitalismo, o lucro é positivo. Lucro significa que o empresário ou proprietário pode reinvestir o dinheiro, expandir o negócio e, finalmente, contratar mais funcionários. Mais trabalhadores criam mais produtos, o que gera mais lucro. É assim que se constrói um negócio. Essa geração de renda, por sua vez, permite que pessoas ganhem a vida e comunidades cresçam. Segundo Marx, no entanto, o lucro concentra o poder nas mãos do proprietário ou do empresário, enquanto os trabalhadores permanecem desfavorecidos e, portanto, explorados. Os ricos continuam ricos e os pobres continuam pobres. Funcionários podem nem perceber que estão sendo explorados, conceito que ganhará um novo significado quando falarmos de feminismo. Confira o capítulo 14. Os diferenciais de poder e lucro aqui mencionados atuam no que Marx chama de luta de classes. Esse tema é tão central ao autor que ele começa a primeira parte do Manifesto do Partido Comunista com a declaração de que, abre aspas, a história de toda a sociedade até então existente é a história das lutas de classes, fecha aspas. Não a história do pecado, mas a da luta de classes. A classe dominante, chamada por ele de burguesia, toma decisões com o único propósito de manter o poder. Qualquer diálogo sobre virtude, bom senso, religião, ética, valores ou humanidade é um ardil sorrateiro para reforçar o poder da classe dominante e subjugar a classe inferior, o proletariado. Para traduzir isso com a linguagem dos manifestantes do Occupy Wall Street do século XXI, o proletariado são os 99% e a burguesia é o 1%. Vemos esse mesmo tipo de pensamento no feminismo, exceto que ele se refere à classe dominante como patriarcado.
Marx acreditava que para criar uma sociedade justa, o poder deveria ser devolvido às mãos da classe trabalhadora e operária. A revolução viria não dos intelectuais de elite, mas sim dos trabalhadores. Mas não entenda mal, a elite intelectual foi obrigada a despertar a classe trabalhadora ou operária e mobilizá-la politicamente, um tema intenso para a inteligência marxista contemporânea. Marx também via o capitalismo como fundamentalmente instável, porque os trabalhadores não tolerariam a exploração para sempre. Visto que Marx previu a implosão econômica como resultado do capitalismo, aqueles que seguem seus ensinamentos acreditam que, ao acelerar esse colapso econômico, estão prestando um serviço à nação, como se estivessem arrancando um esparadrapo da perna, por assim dizer. Acelere a revolução e você conseguirá acelerar o processo. Se você já se perguntou por que parece que alguns políticos estão tentando destruir os fundamentos e o tecido de nossa sociedade, esta é a razão. Para a nossa sociedade ser fundamentalmente transformada, entre aspas, é preciso primeiro demolir a velha guarda que atualmente oprime os trabalhadores, entre aspas, por meio do capitalismo. Nossa reação inicial à mensagem geral do marxismo pode ser: mas qual é o problema com isso? Não deveríamos ser contra a exploração de operários e trabalhadores? Não deveríamos querer defender a causa dos oprimidos? Não são estes os órfãos e as viúvas de quem o apóstolo Tiago fala? Não devemos protegê-lo? É hora de ligar os neurônios e demolir essa filosofia do jeito ruja.